Então, queria, em nome do Programa de Pesquisa em Farmacologia e Inflamação, do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ, dar uma boa-vinda para todo mundo aqui. Esse vai ser o primeiro de uma série, né, de conversas, de uma série de conversas que a gente chamou de Farmacologia numa Hora Dessas, que a ideia seria a gente conversar sobre tópicos de farmacologia que tem a ver com a pandemia, com o Covid-19, esse momento que a gente está vivendo. E a ideia dessa conversa surgiu do nosso grupo, né, de professores do programa, do PFI, em que a gente começou a trocar mensagens sobre artigos que saíam, assuntos importantes, enfim, uma série de discussões muito ricas que estavam ali, e a gente percebeu que essas discussões que a gente estava tendo, além de ter sido ótimas para a gente, obviamente, nos manter informados, seria também interessante para muita gente. E aí a professora Rosane Viana Jorge, que é do nosso programa, topou ser a primeira a fazer a gravação dessa conversa, né? Então, ela vai falar hoje sobre a polêmica da cloroquina, está aí o título da fala dela. Eu queria só lembrar, né, para todos que estão participando aqui da gravação, que ela vai falar compartilhando a tela e ao final dessa fala a gente vai poder, ela vai poder responder perguntas que as pessoas façam no chat. Então, por favor, escrevam ali as perguntas e aí eu vou falar para ela responder as perguntas caso ela não possa ver diretamente na tela dela. E também queria lembrar para todos manterem os microfones fechados durante a fala para não haver interferências. Então, queria agradecer mais uma vez a professora Rosane e vamos em frente. Rosane, está com você. Marília, obrigada. Tem algum microfone aí? Queria agradecer a você e ao grupo do PFI. Primeiro, pelas nossas discussões, que têm sido um alento, né? Assim, discussões e conversas e apoio nesse momento que é tão complicado para nós. Honra, um desafio ser a primeira. Né? Então, assim, a ideia para quem está vendo é isso, é poder trazer na forma, assim, essas conversas de forma aberta para todos. Né? Eu não sou especialista em quina nem hidroxicloroquina, nada com isso. Então, a apresentação hoje está muito mais direcionada à discussão de como os estudos, particularmente os estudos clínicos, têm sido conduzidos, né? E como a interpretação dos estudos tem sido também conduzida ou às vezes manipulada ou mal compreendida pela mídia em geral, pelas pessoas em geral que não têm formação científica ou mesmo também por quem tem. Então a discussão tá mais com esse né? Eu vou pedir licença para começar com uma referência literária, na verdade, porque uma sugestão daqui de casa. Desse livro, né, do Joseph Conrad. Na verdade, aqui ele traz no livro 2 romances, e o que nos chamou a atenção foi A Linha de Sombra, que conta os desafios de um jovem capitão em sua primeira missão no comando de um... Então, a história se passa... Quer dizer, a primeira edição do livro é da virada 19 para 20, do início do século 20, ainda havia muitas viagens feitas com barco à vela, né? Acho que para fins comerciais. Bom, o jovem capitão, na verdade, ele é promovido, né? Enfim, é capitão de forma, digamos, abrupta, né? Para substituir o antigo capitão que tinha morrido, e essa é a primeira viagem dele, a qual ele tem muitas expectativas. Em poucos dias, a tripulação começa a ser de uma causa desconhecida e em algum lugar, não fica muito claro, mas ao cruzar o Golfo da Tailândia, eles são surpreendidos por uma calmaria, não há mais vento. E aí é que a tensão do livro vai crescendo, porque passam-se 2 semanas sem vento, a tripulação
fazendo todos os esforços para aproveitar qualquer vento e tentar sair dali, mas é tudo em vão. E a tripulação vai ficando doente, exausta, cada vez tem menos gente para ir fazendo as manobras. Então a situação está chegando no limite, chega ao ponto de só ter ele, o próprio jovem capitão, e mais uma pessoa desconhecida. E aí é o trecho que eu quero ler para vocês, que traduz assim como, né, se sentia. Mas eu estava convencido de que o quinino seria extremamente útil. Eu acreditava nele, depositei minha fé nele. O quinino salvaria os homens, o barco, quebraria o feitiço com suas habilidades medicinais, daria conta do tempo, faria do clima um problema apenas passageiro e, como um pó mágico agindo contra males misteriosos, protegeria a primeira viagem do meu primeiro comando contra os poderes maléficos das calmarias e da pestilência. Calo no camarote a fim de algumas doses. Estendi a mão como um homem prestes a tocar em uma panaceia infalível. Peguei um vidro ainda fechado e abri a embalagem, notando ao mesmo tempo que não estava selado. Bom, o quinino com que ele contava havia sido fraudado, os potes não continham quinino, então essa esperança dele morreu naquele momento. A história vai seguir daí, né? Como sair dali sem o quinino? Quais são as experiências? Bom, eu acho que nós temos agido muito como esse jovem capitão em relação à hidroxicloroquina e à cloroquina, que não são, que são análogos sintéticos, né? Então essa é a estrutura da quinina. O quinina é o sulfato de quinina, que vem de uma árvore, a quina. A hidroxicloroquina e a cloroquina são já fármacos, né, usados de forma terapêutica, cada um para um fim. Então, embora tenham moléculas relativamente semelhantes, vocês vejam indicações terapêuticas diferentes e doses diferentes. E como é que veio a história da hidroxicloroquina e a cloroquina no cenário de Covid? Bom, a história, estão vendo que em cada referência que eu coloco aqui tem a data, tá? Tudo tem andado muito, muito rápido. Então, acho que isso dá uma dimensão também da situação limite em que nos encontramos mais ou menos como veleiro. Então, esse é um primeiro trabalho mostrando resultados in vitro de uma possível ação antiviral, no caso aqui da cloroquina, que nos interessa, né? Então, eu vou falar de uma forma bem simples, vou tentar falar de uma forma bem simples, caso tenha, né, para qualquer público que esteja aqui. Então, o que está sendo mostrado na imagem é a presença, são marcações parous, que é o que se vê aqui nessas telas, e em verde, e o azul, a marcação do núcleo, ou seja, indica as células presentes, né? Então, são concentrações crescentes da cloroquina e vocês veem que o número de vírus ativos aparentemente vai diminuindo, embora as células permaneçam. Isso está traduzido então aqui na figura como uma ação viral, embora sem necessidade. Então, esse é o primeiro achado que levantou alguma esperança em relação, novamente, né, vou chamar de quinino aqui para uma nova pestilência. E aí, esse segundo trabalho, então o primeiro tinha sido em fevereiro, esse no início de março, comparando a cloroquina e a hidroxicloroquina, mostrando que as duas tinham o efeito, com uma diferença em relação à potência, as concentrações para isso. Pouco depois, apareceu ainda na forma que antecedeu a publicação final, esse trabalho, e seria o primeiro estudo já em humanos, avaliando, nesse caso, a hidroxicloroquina sozinha ou em combinação com a azitromicina. Esse é o trabalho de um grupo da França, um trabalho muito preliminar, em torno de 30 cientes. Eu coloquei aqui
o número que está representado em cada dessas figuras. Essa curva, na verdade, não está mostrando nenhum efeito clínico. O que está se mostrando aqui é a ativação do teste, né, de PCR para o vírus. E o que ele defende é que a hidroxicloroquina foi capaz de, né, as pessoas tiveram alguma redução, tudo na combinação com a aspirina, assim, nesse dia 5. Como eu disse, tem vários problemas, ser um trabalho muito preliminar. O primeiro problema grave é que os pacientes que não tiveram bom desfecho foram excluídos. Então, 3 pacientes que foram dentro do grupo que tomou hidroxicloroquina, 3 que foram para a UTI, portanto tiveram agravamento, 1 que foi a óbito, 1 que abandonou e não fica claro qual a causa, e um outro que abandonou por não tolerar a náusea. Um outro problema que não está aparente aqui é que os testes podem a eficácia do medicamento é muito frágil. No entanto, foi esse resultado que impulsionou o início de vários estudos e que impôs o uso da hidroxicloroquina como, digamos, estratégia de uso compassivo. Houve uma pressão o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina. Na verdade, eu fui alerta que não está aprovado, mas há uma autorização para uso apenas para situações em que não possa haver um ensaio clínico. Isso, então, se repete para a cloroquina e também para a hidroxicloroquina. Na prática, o que nós vimos foi as pessoas correrem para comprar hidroxicloroquina na farmácia, não há indicação nem autorização deles para isso, ou de outra agência regulatória. Há também uso, né, em variadas situações. E, além disso, desculpem, a inserção em ensaios. Então, a própria Organização de Saúde incluiu um braço com hidroxicloroquina e macrolides no ensaio Solidarity, né? Então, é o primeiro resultado de um estudo clínico, de um ensaio dito controlado. Aquele primeiro trabalho do grupo francês era um ensaio não era um ensaio clínico controlado, né? Observação com alguns pacientes. Então, esse foi um estudo realizado em Manaus com a cloroquina, e os pacientes foram, então coloquei aqui só o desenho, entenderem o que é isso, né? Então foram divididos foram alocados em 2 grupos, um grupo de baixa dose de cloroquina e um grupo de alta dose de cloroquina. Eles não incluíram um grupo não tratado com cloroquina, porque eles consideraram que seria a função dos possíveis benefícios da cloroquina, né? Então, destacar isso, enfim, no sentido de que a expectativa de sucesso, inclusive, teve um impacto nesse desenho. Da mesma então, não houve um placebo, um grupo não tratado, não houve não houve critério de exclusão. Foram incluídas gestantes, foram incluídos pacientes cardiopáticos. O estudo tinha uma previsão, agora talvez não exatamente o número, mas de análise de 400, acho que passa cada braço, e ele foi interrompido com os primeiros 81 em função em relação à segurança. E o que os resultados mostraram foi uma mortalidade, né, uma letalidade relativamente alta, particularmente no grupo de alta dose. A premissa, na verdade, do trabalho era que a alta dose teria uma mortalidade menor do que a baixa dose. Então, essa premissa
não foi atendido, e, na verdade, o inverso. Aqui essas figuras mostram para todos os pacientes e aqui separadamente para os pacientes em terapia intensiva. Destaquei aqui quais são os valores percentuais na amostra geral, então uma letalidade de alta dose, falo de confiança, não são diferentes do que observa, e aí essa faixazinha aqui do que é relatado por outros, e eles 2 trabalhos apenas envolvendo pacientes que não receberam hidroxicloroquina. Esse resultado me chamou muita atenção, porque esse intervalo aqui é pequeno, é maior, enfim. Então eu resolvi explorar isso um pouco. E aí o que eu vou de buscar literatura para ver o que sair de estudos em uso de, não, perdão, né, sem uso de cloroquina. 3 pacientes em cada estudo, mas são todos estudos observacionais. Vocês me ouviram? Deu um aviso aqui da minha conexão estar instável. Espero que vocês não tenham perdido nada. Foram as taxas, então, de letalidade que esses artigos descreveram. Vocês vejam que nenhum caso passa de um valor máximo aqui de 16%. E o que nós fizemos, então, foi uma comparação dos valores apresentados pelo Borba e colaboradores em relação a esses valores, e há uma diferença significativamente, estatisticamente significativa, tanto para alta dose quanto para baixa dose em 2, o primeiro e o último, não nos outros. Então, o que esses resultados parecem mostrar é que não só não há um benefício aparente, como há indicação de maior risco, para os pacientes em uso, pelo menos, da vacina, que era o resultado até esse momento. Esse é um outro trabalho que saiu aqui um pouco depois, mostrando então a mortalidade em pacientes agora aqui tratados então com a hidroxicloroquina ou azitromicina. Então a curva aqui eu só deixei para vocês verem o desenho todo. Então esse é um estudo também observacional, mas ele descreve todas as etapas, de como chegaram aos pacientes que vão ser analisados, divididos em grupos. O sem bloqueio aqui, não, esse já é outro. Os resultados não foram significativos, a diferença, mas chama atenção e de novo não há nenhuma indicação de melhora, de redução da mortalidade, que seria o desfecho desejável, esperado com o tratamento. Então a gente já tem opções, digamos, negativas em relação à cloroquina, seguida em hidroxicloroquina. E aí sai, então, esse trabalho, mais ou menos no final de maio, um estudo observacional com um número enorme de indivíduos observados, que pareciam ser um consórcio, com vários países participando e vários hospitais. E aqui, isso é uma forma diferente de mostrar o resultado.
sei se vocês estão familiarizados, mas o cálculo aqui da razão de chances para avaliar o risco, então, referência, está mostrado aqui para várias condições que foram avaliadas. Eu destaquei aqui embaixo o assunto que estamos discutindo, então, a cloroquina sozinha aumentou, aqui é para mortalidade, então, aumentou o risco de mortalidade, a hidroxicloroquina sozinha também, ou combinadas com algum macrolídeo. Quando ele olha também o risco de arritmias ventriculares, mesma observação se faz com valores até maiores, né, nessa razão de chance. Bom, o problema é que esse artigo foi muito, embora primeiro lá com o grupo francês, que era um grupo muito pequeno, com limitações naturais até por isso, e outras limitações avaliadas, por exemplo, perfil de resultado terapêutico. Esse trabalho que tem todas as informações e que analisa um número enorme de pacientes, foi também muito criticado. Houve uma carta questionando os resultados, questionando vários aspectos, assim, em relação à confiabilidade de dados, inclusive em relação à empresa que parece gerir esse banco de dados. Então, essa é uma matéria que saiu ontem no The Guardian a respeito, já tinha havido uma carta. E, enfim, então há suspeitas quanto à origem e à função da empresa, que é relativamente recente, até pouco tempo tinha outra, digamos, função social, né? Suspeitas quanto à participação dos autores, são poucos autores, inclusive, para essa quantidade de dados e quantidade de análise que é necessário. Tem dois autores, quer dizer, um autor que é um cientista de alta produtividade, que aparentemente não particularmente dessa área de, digamos, epidemiologia ou infectologia, e dois outros autores que não são aparentemente nem cientistas, né? Suspeitas, então, quanto à origem e confiabilidade dos dados e sobre a própria forma de análise. Respondeu que vai, enfim, reavaliar. Obviamente, a Organização Mundial de Saúde inicialmente suspendeu o braço, quando saiu esse trabalho, suspendeu o braço da hidroxicloroquina e depois retomou, e outros vários ensaios clínicos que estão em curso no momento não interromperam e seguem em curso. Então, nós, com essa situação, de novo, com o nosso barco veleiro parado em busca de vento e sem o quinino salvador, né? Ou desculpem, sem uma, talvez, certeza quanto à avaliação da eficácia, né, ou da não eficácia desse nosso quinino, né? Sim, é a pergunta do início, né? O que há ainda a explorar, as certezas que temos, né? Eu trouxe aqui um dado em paralelo, é só mais um dado nesse cenário, mas é de um trabalho completamente independente, isso foi por conta dos meus interesses, né? Que trabalho na área de câncer. Então, eu andei fazendo também já levantamento de trabalhos em câncer e Covid. Então, esse trabalho, na verdade, como objetivo estudar o impacto, né, da Covid em pacientes com câncer. É um estudo também observacional e não foi desenhado para avaliar a hidroxicloroquina nem a cloroquina. E faz, entre as várias análises, também essa, né, porque tem entre os pacientes foram tratados empiricamente. Então, e ele mostra que ele não mostra um aumento da mortalidade, mas ele também não mostra nenhum. Então, o valor de mortalidade dele está em torno do 1, para a azitromicina também, mas as duas juntas parecem ter uma piora da mortalidade.
Então, em que pesem todas as suspeitas em relação ao trabalho que saiu recentemente no Lancet, há outros, inclusive aqueles que eu mostrei para vocês anteriormente, né, sugerindo que lá era para cloroquina, mas que também a hidroxicloroquina, pelo menos combinada com a azina, pode oferecer mais risco. Não tem nenhum resultado até agora sugerindo possíveis benefícios. Uma das do resultado desfavorável, aquela letra de alta, termina a discussão propondo que precisaria ter estudos clínicos ainda com pacientes em fase com a doença leve, uma fase anterior. Bom, então esse é desculpem, esse eu não botei a data, mas nós vimos no nosso grupo, nas nossas discussões ontem, então ele está super fresquinho, que é um ensaio clínico controlado da tentativa de uso da hidroxicloroquina, então, para fins de profilaxia. Então, são indivíduos assintomáticos que foram incluídos, mas indivíduos que estão expostos, que estão em situações de muito risco de contágio, e que foi, então, observado se o grupo que tomou hidroxicloroquina teve um resultado diferente do grupo que não tomou. Então, esse é um ensaio clínico controlado, e os resultados mostram que foi avaliada em 5, 10 ou 14 dias, não há nenhuma aparente não há nenhum benefício aparente pelo uso da hidroxicloroquina em termos de diminuir o risco de infecção. Então, o resultado também não é favorável. Então, voltamos para a pergunta do que ainda há a explorar, e eu vou aqui compartilhar com vocês a minha opinião. Acho que nós vamos precisar esperar, né, os resultados de outros ensaios clínicos, por exemplo, conduzidos pela Organização Mundial de Saúde, Solidarity, e eu fiz uma busca no Clinical Trials, para vocês terem uma ideia, vou pegar minha cola. Nós temos 692 clínicos controlados envolvendo fármacos para Covid. 193 deles são com cloroquina ou hidroquina, e um número muito menor, que não chega a 50, para qualquer outro fármaco, qualquer outro medicamento. Então, isso dá uma ideia do quanto foi colocado de expectativa de sucesso na cloroquina ou na hidroxicloroquina, e como isso impactou o desenho dos estudos e as interpretações. Só 7 estudos foram completamente divulgados, mas o que temos até agora, com todas as possíveis ressalvas, não indica benefício e indica aumento de risco. Então, como o nosso personagem, as nossas esperanças em relação à hidroxicloroquina parecem como a dele, com o vidro que quebrou, com o que estava falsificado. Não é o caso aqui de falsificação, mas enfim, né, no sentido de que não tem o resultado dessa expectativa. E o que aconteceu com ele é que em determinado momento veio uma tempestade, e esse evento, enfim, dramático, foi o que trouxe o vento, e ele, em vez de prosseguir na viagem, voltou em socorro a população que estava quase toda morta, né? Toda afetada. E a gente não sabe o resultado, mas enfim, o caminho foi um caminho de retorno, de busca de outra forma. E não naquela esperança. Eu acho que eu não fiz um slide, então é isso. Eu não tenho me avançado aqui muito na previsão do tempo. A ideia é podermos conversar sobre essas ideias.
Perfeito, Rosane, muito bom, muito claro. Acho que a gente tem que levar em conta, né, que o acúmulo de dados, né, mesmo a gente podendo questionar um ou outro estudo, em algum ponto, o acúmulo de dados realmente indica que esse não é um caminho que deve ser perseguido ainda, né? Mas, enfim, a gente sabe como é que é a ciência, as coisas vão mudando e é assim mesmo, né? Assim que funciona e funciona muito bem. Eu estou esperando as pessoas começarem a fazer perguntas aqui, enquanto isso eu já tenho uma para a gente começar a conversa. Que é a seguinte, você mostrou um gráfico que ressalta os efeitos cardiovasculares, né, cardíacos, especificamente negativos do tratamento da hidroxicloroquina. E pelo que a gente já sabia dessa substância, que já é usada, né, para outros fins, para tratamento de malária, até como preventivo, né, da malária, isso já era esperado, porque essas complicações cardiovasculares já eram esperadas. E também no contexto, né, da própria doença do Covid-19, isso é um ponto crítico. Eu queria que você comentasse um pouquinho essas duas coisas e como elas se relacionam. Eu vou até voltar num ponto talvez anterior a isso, que é por que investir talvez nesses fármacos e não ou então em algum absolutamente novo, né? Então, uma possível vantagem de começar com os que são conhecidos e que são usados terapeuticamente em alguma situação é justamente se ter o benefício em relação ao que já se conhece deles de segurança, né? Não vão valer as informações de eficácia porque é uma nova doença. Mas valem as informações da segurança, desde que as doses a serem usadas sejam as mesmas, as doses que vão ser testadas nessa nova condição, né? Sejam as mesmas que já se conhecem. Então, sim, era esperado, né, de que pudesse haver toxicidade cardíaca, né, particularmente para a cloroquina. A hidroxicloroquina é mais segura. No caso do estudo de Manaus, a dose que foram testadas, né, uma é mais ou menos padrão, a outra dose é uma dose que existe. Vou fazer aqui vou explicar. Não existe aquela dose de 600 miligramas, mas há uma que tem havido um erro, de fato, da parte deles no cálculo da dose, porque eles se basearam no peso da base e não no peso do sal. E isso fez com que, na verdade, eles tivessem uma dose maior ainda do que o que já se uma situação de malária, né? Então, foi uma dose mais alta e isso explica possivelmente aquela toxicidade muito alta que foi observada, né, na dose mais alta. Então, isso poderia entrar como, vamos dizer, um erro, né, de fato, assim, no desenho, enfim, nesse cálculo. Mas, de qualquer forma, então aí isso implicaria em outros cuidados, como, por exemplo, os critérios de exclusão, não incluir que já com maior risco de ter arritmias, pacientes já com histórico de cardíaca, que, de novo, eles não tomaram esse cuidado, né? No uso, eu acho que isso tem uma importância enorme também para a gente pensar para a situação dos pacientes com menos sintomas, né? E até as pessoas asmáticas, porque todo o estudo clínico tem que atender a todos os princípios, né? Tem que ter tem o princípio da beneficência, tem que haver uma expectativa de benefício para o que está em teste, que está usando, né? E tem o princípio da não maleficência. Então, a expectativa de benefício precisa superar os eventuais riscos associados. E isso é respeitado em qualquer situação de ensaio, né? Na verdade, em qualquer intenção de tratamento. Então, eu acho muito arriscado expandir o tratamento, por exemplo, para pacientes com poucos sintomas,
em que a expectativa de benefício fica até menor, sem que isso tenha uma redução necessariamente no risco envolvido, uma vez que você está expandindo a população de forma talvez, né, até mais ampla em termos de faixa etária, com menos controles e com mais risco ainda de riscos cardiovasculares, né? Você perguntou em relação ainda particularmente à Covid, né? Eu não tenho assim estudado propriamente o impacto em termos de doença cardíaca, né? O quanto que ela aumenta já. Não tenho dados sobre isso, mas há preocupações com isso, né? Há relatos aí não cardíaco, mas de aumento de acidente vascular cerebral, aumento de trombose. Então, mas aí se tiver aqui na audiência alguém que queira começar essa parte, eu também deixo a fala aberta para isso. Perfeito, Rosane. Eu acho que a gente vai ter pelo menos mais dois programas desses aqui que podem abordar essas questões cardiovasculares. Uma, em particular, a questão dos acidentes vasculares, né? E a outra é a questão do receptor do vírus ser uma enzima que participa ativamente, por exemplo, da regulação de pressão arterial, né? Então, aguardem os próximos capítulos. A gente tem algumas perguntas aqui, algumas para serem lidas. Eu vou tentar seguir a ordem, espero que corretamente. Então, a primeira pergunta que foi postada aqui foi da professora Gilda Neves. Ela pergunta qual seria o estágio de recomendação do uso da hidroxicloroquina no Brasil? Se você sabe dizer. Olha, você está dizendo os termos políticos, assim, ou não há essa pressão para aprovação de um protocolo que tem sido rejeitado, né? Mas como são medicamentos que estão disponíveis, fica, na verdade, a critério de cada médico, né? Essa prerrogativa da prescrição e também os riscos em função disso. Mas como há indicações, eu não estou assim com como é que está o último, né, o protocolo, mas como há, como é que eu vou dizer assim, um reconhecimento da possibilidade de uso, assim como, né, até o FDA também fez, então acho que a situação de se imputar, por exemplo, uma responsabilidade médica a quem prescreva fica descartada, né? Porque isso está sendo considerado. A despeito dos resultados, né? Na verdade, os eventuais protocolos e pressões e lobbies para aprovar, para expandir, têm sido feitas antes de qualquer resultado ou a despeito de qualquer resultado. Perfeito. A outra pergunta que a gente tem da professora Josiane, ela pergunta se no Brasil, além do estudo de Manaus, se haveria algum outro concluído. Isso tudo está andando assim super rápido. Publicado, que eu saiba, não. Se foi, me escapou. Mas olhar no Clinical Trials, se tem ou que outros. Todos esses que são internacionais estão sendo feitos aqui também. Né? O Solidarity, que não está concluído ainda, e vários outros. E é que haja outros de iniciativa local mesmo, né? Há certamente, né? Porque inclusive vários hospitais de forma independente fizeram protocolos próprios para teste, né? Protocolos para ensaio clínico. Tem muito em curso, certamente. Eu acho que não sei se desses 7 que é isso, está tudo muito, tem que olhar cada dia. Eu tinha olhado num dia no Clinical Trials, no dia seguinte já tinha mais estudo novo sendo registrado. Então, mas de resultado publicado não vi mais não. Perfeito. A gente tem uma pergunta do professor Newton. Newton, ativa seu microfone aí. Ativando. Olá a todos. Rosane, muito obrigado. Muito legal a apresentação. Gostei da historinha lá do quinino, né? Porque realmente a gente que fala é uma substância importante, né? A gente no comecinho dos cursos de farmacologia tem importância histórica muito grande, né? E os seus derivados também. Eu queria
que a gente talvez comentasse um pouquinho, porque o que acontece? Cada nova evidência, você falou muito claramente do o princípio geral da medicina do Hipócrates, né? O primum non nocere, né? Não fazer mal, né? Antes de mais nada. E é isso que acho que é o principal, é o fulcro da questão da cloroquina e da hidroxicloroquina, né? Mesmo que se prove algum benefício, isso pode ser que ainda apareça, né? Porque ainda tem muitos estudos em andamento, a presunção de segurança está caindo por terra mais rápido, né? Porque a evidência está aparecendo mais do risco, né? E aí eu tenho em casa uma reumatologista que está aqui atrás, que já desde o começo dizia que ela tem experiência de centenas de pacientes usando cronicamente hidroxicloroquina, pacientes com doença reumática, com lúpus, né? E com uma segurança muito grande, quer dizer, fazendo-se a exclusão daqueles pacientes que têm síndrome de QT longo, fazendo acompanhamento do eletrocardiograma, não tem incidências, né? O acompanhamento oftalmológico, né, também, né? Quer dizer, o risco é muito pequeno nesse grupo de pacientes. Então, logo veio isso, já em março, abril, né, começou a gente a procurar para ver se essas pessoas que estavam fazendo uso de longo prazo de hidroxicloroquina estavam tendo enfim, um resultado melhor na doença, na Covid. E aparentemente não. Eu tenho até aqui tem um estudo, apesar de serem muitos pacientes que fazem uso crônico, né, dessas substâncias, principalmente hidroxicloroquina, na verdade não é fácil localizá-los e saber se eles estão ficando ou não doentes, né? Então, o dado ainda é pouco para a quantidade de informação que existe aí, né? Então, esse estudo aqui, por exemplo, é de uma coorte de pacientes que estão num registro de pacientes com lúpus que fazem uso de hidroxicloroquina, e eles mostraram muito claramente que não teve diferença significativa no índice de adoecimento e enfim, do resultado daqueles que foram internados. Mas, assim, a gente está falando de menos que 100 pacientes nesse caso, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o potencial informativo disso. Por quê? O que está acontecendo? A cada novo dado negativo em relação à hidroxicloroquina ou à cloroquina, o grupo que defende, as pessoas estão dizendo mas é porque não foi avaliado cedo o suficiente. Então, tem que olhar para a profilaxia. E, na verdade, já existe um dado sobre profilaxia que seria desse pessoal que está usando cronicamente a substância há anos, né? A gente está falando de dose em torno de 400 miligramas por dia. Né? Então, se você puder comentar sobre isso, por favor. Esse dado que você traz é muito interessante, né? Quer dizer, de resultado de profilaxia tem até agora esse outro estudo que foi, né, conduzido, planejado para isso. Mas esses pacientes sob tratamento crônico é interessante, porque eles estão com segmento, então, para avaliar até a incidência de infecção, né? Então, eventual benefício de proteção. Como me ocorreu até aqui agora, se o que você mencionou de que esses pacientes estão em tratamento há muito tempo e a menos que já tenham, né, síndrome de QT longo, não há grandes riscos associados ao uso da hidroxicloroquina. E por que então estamos vendo esse aumento de risco em pacientes de Covid? Né? Então, acho que uma pergunta que é muito importante, juntando um pouco com o que Marília trouxe, essa própria situação da Covid já aumenta, né, algum risco de, enfim, arritmias ou que outras situações, e que isso possa ser potencializado pela hidroxicloroquina. Então, seria interessante, é pouco como a pergunta ali entre o câncer e a Covid, né? Porque tem pergunta de quanto ser um paciente de câncer o risco em relação à Covid. Alguns desses trabalhos tinham como enfoque assim, se os pacientes de câncer, porque estão indo mais ao hospital, porque estão se submetendo mais a tratamentos, tem mais contágio, é uma pergunta, e se por terem a doença, né, por terem câncer, enfim, se estão mais suscetíveis a um desfecho ruim. E, por outro lado, a pergunta de quanto que a Covid impacta no próprio tratamento, né? Então, a história aí que você está trazendo, eu acho que tem muito interessante se esses pacientes de, por exemplo, lúpus e artrite reumatoide
o quanto que a presença da mais ou menos Covid e o quanto que a presença da Covid impacta no curso da doença, enfim, e vice-versa, né? São grupos muito interessantes para estudar. E acho que para frente a gente precisa, né? Assim, pensando então nos próximos passos, o que é explorar. Bom, gostaríamos que a doença acabasse rapidamente, que tivesse vacina rapidamente, que não precisássemos mais nos preocupar com isso. Mas possivelmente o cenário que vamos ter é que talvez dure ainda mais algum tempo. E há decisões que precisam ser tomadas, por exemplo, em relação aos pacientes de câncer, e vários outros pacientes que estão deixando de fazer seus acompanhamentos e deixando de ser atendidos por conta da epidemia, do risco de contágio. Inclusive, um desses trabalhos defendia isso, de não haver mais, por exemplo, para quem precisa fazer quimioterapia, etc. Eu estou divergindo, saindo um pouco da tua pergunta, né, que não foi com câncer, mas porque eu acho que o mesmo raciocínio com esses outros grupos de pacientes, e esse em particular, tem muita contribuição de informação a nos dar. Não sei se te respondi assim, adequadamente. Assim. Obrigada. Estou entendendo que você respondeu a pergunta da Vitória sobre o câncer? Sim? Ela perguntou se no estudo clínico dos pacientes com câncer o uso da hidroxicloroquina e ou cloroquina foi um preceptor de uma possível piora no prognóstico dos pacientes. Ou os autores não apresentaram esses dados? Então, ali aparentemente houve uma piora em relação à mortalidade para quem tomou os dois juntos. E não houve nem melhora, nem melhora em relação a cada um isolado. Há ressalvas a fazer, porque muitos, enfim, pode ser uma questão até de tamanho, de poder estatístico da análise e de viés de seleção também. É possível que, como são estudos observacionais de pacientes tratados na clínica, assim, né? Não com uma escolha, digamos, aleatória, né, dos braços de tratamento, muitas vezes são encaminhados justamente para usar a hidroquina os que estão mais graves, por exemplo. Né? Bom, já ocorre, já há uma orientação em relação a isso, em princípio, de só tratar pacientes internados, sob controle, sob observação, etc. Na prática, esteja sendo mais amplo do que isso. Então, é possível que a mortalidade ali esteja mais alta, porque já na verdade, naquele grupo já é mais alta. Então, quem é o controle ali exatamente precisa ter cuidado. Só para fazer a ressalva em relação ao que eu próprio vou dizer, mas não tem nenhuma, até agora eu não vi nenhum resultado mostrando eventual benefício, e nesse grupo também, com as duas juntas, mostrava pior. Ok, a gente tem uma pergunta da Josi, mas como ela já fez a pergunta, eu vou pular para a seguinte, porque daqui a pouco a gente vai ficar sem tempo. Foi a Val, perguntou se no último artigo que você mostrou, os resultados foram baseados em pacientes assintomáticos que são ou foram relativamente expostos. Você sabe se esses pacientes foram testados? Na sua opinião, não seria interessante... deixa eu só terminar a pergunta, não. Não seria interessante, ou ainda falta estudos, ainda que sejam observacionais, demonstrando o uso desses fármacos em pacientes com sintomas leves, ou seja, pacientes tratados ambulatoriamente? Então, daquele trabalho são pessoas que estão sob alto risco de contágio, porque estão muito expostas, então pessoas que são profissionais de saúde, têm doentes em casa, acho que as situações eram essas, né? Na verdade, ali era com relação ao risco de contágio, então não eram, lembrar ali, acho que eles foram testados, na verdade eles não eram infectados, né? Não eram infectados, tinha o teste, tem que ter naturalmente para poder garantir isso, e foram acompanhados justamente com os testes para ver o surgimento de infecção, de contágio, né? Naquele curso de 2 semanas, né? Mantidas as situações de exposição, porque era uma expectativa profilática.
Então, agora a Val está perguntando de uma outra situação de, além disso, né, que ela perguntou, de pacientes com quadros leves, não sei se ela quer saber também dos assintomáticos, né? Os assintomáticos, para a gente fazer qualquer desenho, precisa ter um investimento em testagem, né? Porque uma situação em que a gente possa identificar quem são essas pessoas assintomáticas e então essa é a dificuldade, pensando assim operacionalmente. E aliás tem muito estudo assim que nem todo mundo foi testado no início, o teste foi depois, alguns e até tem essa falha. A pergunta da Val é muito boa por isso, porque de fato tem alguns estudos que não têm esse controle, né? Então ele não sabe nem se está lidando com um paciente de fato, né? Mas acho que os que eu apresentei aqui, todos tinham essa, pelo menos majoritariamente, ou com um quadro muito sugestivo e que, portanto, fica implícito, né? Então, voltando. Os pacientes de quadro leve, o problema é que aí a expectativa de resolução espontânea, né, digamos, é maior. Que bom. Tanto para ver qualquer benefício, vai ser preciso ter um tamanho amostral muito maior. Tem que fazer um cálculo para isso, mas até circulou aí pelo WhatsApp uma curtinha, que acho que, se não me engano, era em torno de 15 mil, né? Considerando que a mortalidade assim, na população em geral é baixa, né? Portanto, você tem uma expectativa que as pessoas vão melhorar com ou sem tratamento. Então, para você ver a melhora, você tem um número enorme. E isso significa... Aí traz uma outra questão, que eu falei talvez pouco, né? É que são pessoas que estão sem sintoma, com pouco sintoma, com doença leve em relação à Covid, mas você vai ter que ter, para esse número enorme, um cuidado em relação ao risco cardíaco, né? De arritmia cardíaca e de outros problemas. Então, fica uma dúvida se, embora a hidroxicloroquina seja mais segura, tem essa experiência toda de uso em pacientes lógicos, se você não está aumentando o risco de arritmias, por exemplo, de outros problemas, eventualmente, numa população enorme. Ótimo. Rosane, você acabou respondendo a pergunta da Josi, que era em relação ao qual seria o tamanho ideal de uma amostra para se testar realmente isso de uma maneira correta. Então, eu acho que a gente pode finalizar. A professora Gilda, ela fez uma pergunta em relação ao termo de consentimento dos pacientes, mas, na verdade, ela poderia comentar sobre isso. Gilda, você quer falar? Pode ativar seu som. Boa tarde. Boa tarde. Estão conseguindo me ver? Boa tarde, Rosane. Primeiro, parabéns pela apresentação. Eu achei ela muito clara, né? E eu acho que a gente, pensando um pouco no que o público em geral estaria esperando, né? Além dos resultados dos artigos, que todos eles vão nessa faixa de uma ausência, né? De benefício claro, muito por essas limitações que você já comentou, né? Mas existe toda uma pressão governamental, né? Inclusive esse último protocolo que foi sugerido, né, para a utilização da hidroxicloroquina, inclusive em casos leves. Acredito que ainda não existe nada sobre uso como prevenção, né, que na minha visão seria o caso dos pacientes assintomáticos. Então, nesse protocolo sugerido, né, pelo Ministério da Saúde, que a gente continua sem um ministro, vem a questão do termo de consentimento livre e esclarecido. E eu acho que é importante a gente explicar um pouco, né, ou comentar um pouco das implicações desse tipo de termo, né, dessa divisão de responsabilidade entre o médico e o paciente pela opção pelo tratamento com a cloroquina, né? Então, exatamente qual o objetivo de se ter esse termo frente ao que a gente tem na literatura agora, o que a gente sabe sobre esse status dos estudos da cloroquina. Então, eu queria que você comentasse um pouco frente a toda essa leitura e esse levantamento que você fez. Obrigada. Boa, Gilda. O que eu sei que está se fazendo
tive agora uma situação de uma amiga que teve a mãe internada e disse que na entrada, na admissão do hospital, uma pessoa, assim, o atendente perguntava se quer tomar cloroquina, autoriza o uso de cloroquina, de hidroxicloroquina, e ela, no caso, disse que não autoriza. Mas então a situação está se colocando para as pessoas assim, numa situação de admissão no hospital, numa situação de, pensa o estresse, né? Na verdade, nesse caso ainda a decisão tomada por um acompanhante, né, ou pelo responsável, né, legal. E em que pese que o termo de consentimento é para isso, há algo que ser resguardado, porque está transformar numa situação assim de escolha pessoal. Quem quer toma, quem não quer não toma. Mas há um compromisso né, implícito na relação médico-paciente de que o que está sendo oferecido tem uma expectativa de benefício. E acho que há também, assim, há riscos envolvidos. Né? E, no princípio, com qualquer tratamento, né, farmacológico, com qualquer intervenção, mas que precisa ficar claro para o paciente e precisa ser ponderado até que ponto cabe, né, a cada paciente na situação extrema que está vivendo essa escolha, se quer tomar ou não quer tomar, ainda mais com o que estamos vivendo em termos de polarização política, né? Então, a escolha por um medicamento está baseada na sustentação política. Então, isso não faz sentido, né? Então, acho que precisa... Mas, enfim, há também a gente vive uma crise de confiança nas relações, né? Nas relações institucionais. Quer dizer, a própria Organização Mundial de Saúde tem sido atacada e questionada por, enfim, líderes de países enfim, pode ser com interesse, né, propriamente de minar a organização, e isso é gravíssimo. Você citou que até hoje estamos sem ministro da Saúde, portanto, sem um direcionamento, o que tem implicações também, porque ficam, então, as escolhas vão sendo tomadas pelos estados, pelos municípios, né, pelas pessoas, em última instância, cada um, né, faz o que quer, toma o que quer. Isso acaba ferindo o próprio princípio, né, do que o termo livre esclarecido pretende resguardar. Você faz um termo, você precisa dizer quais são os benefícios esperados, quais são os riscos possíveis, quais são as situações de proteção em caso haja um dano. E eu tenho minhas dúvidas se esses termos de consentimento, particularmente esse que foi feito, assim, se é que isso pode se chamar, né, de na hospital, o paciente entrando, não autoriza, isso pode ser considerado um termo de consentimento. Aí tem uma discussão legal também, talvez, mas eu estou me pegando mais no aspecto ético disso, né, assim, pensando no que os estudos clínicos têm como missão, né, de contribuir com essa informação. É isso, acho que é isso. Eles têm uma missão de trazer informação para que os médicos, por exemplo, possam também ter essa decisão e a responsabilidade pela qual eles vão assumir mais orientada. Então, acho que nós, por exemplo, como cientistas, temos essa missão de esclarecer, tentar resolver a informação que é difícil mesmo de ser digerida. As pessoas que estão desenhando e conduzindo os estudos clínicos têm que ter em mente que a missão deveria ser essa, tem que ser essa. Né? Maravilha, gente. A gente tem que encerrar agora, já passamos do nosso tempo. Queria agradecer muitíssimo a professora Rosane, obviamente, a todos que participaram aqui, contribuíram com perguntas. E é só avisar para quem nos assistiu o nosso vídeo que nós pretendemos fazer mais desses encontros e a gente vai divulgando nos nossos canais no Facebook.
e espero vocês numa próxima oportunidade, tá bom?